Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meu dileto e amado ouvinte internauta, que alegria estarmos juntos nesta manhã de terça-feira na presença dos anjos para mais um dia nos colocar juntos na presença de Deus para uma consagração de tudo que nós vamos realizar nesta manhã e durante este dia. Vivemos um tempo em que quase tudo procura chamar atenção. As redes sociais, as notícias, as publicidades e até muitos comportamentos humanos podem parecer dizer concretamente, olhe para mim. Quando a gente vê as pessoas com tantas coisas estapafúrdias no corpo, no rosto, na cabeça, eu fico pensando, será que é para chamar atenção? E creio que sim. E muita gente quer atenção, quer que alguém diga, eu estou te vendo, você está aqui, você é bacana, você é isso e aquilo. É um grito, há um grito no mundo hoje da nossa sociedade para dizer eu estou aqui, porque é fruto do vazio que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Uma cultura do vazio, a cultura do descarte, famílias que não têm profundidade nas relações, desmantelo nos matrimônios, nas famílias, e as pessoas crescem com esta carência de ser visto. Na verdade, a pessoa está gritando, olhe para mim. Eu quero ser notado, eu quero que tenham consciência que eu exista. Mas é assim mesmo, nós temos que ir adiante. Por isso que nesta manhã eu quero lembrar para você que Deus age na nossa vida diferentemente. Ele é uma presença que transforma sem fazer barulho. A presença de Deus é uma presença muito simples, singela. Somente o espírito realmente preparado, conectado com o sagrado, com o mistério da espiritualidade que vai perceber isso. Porque as maiores obras de Deus, elas nascem no silêncio. Silenciosamente acontecem. Uma mãe que reza para os seus filhos é algo assim, tão singelo, tão simples, coisa de Deus. Um sacerdote que passa horas diante do sacrário, rezando por si, pedindo forças a Deus para o seu ministério, ou rezando para a sua família, para a mãe que está doente, para o seu povo, por aquelas pessoas difíceis da paróquia. Um doente que silenciosamente oferece a Deus seus sofrimentos, no silêncio da sua vida, na angústia da sua vida, ali ofertando. É o silêncio. Um cristão que vive honestamente sua fé no ambiente de trabalho, que desperta curiosidade. Por que esta pessoa é desse jeito? São esses gestos aparentemente pequenos, mas que possuem enorme força espiritual. Hoje nós celebramos um santo muito importante. É um diácono, Santo Efrem. Ele é do século IV. Hoje na liturgia nós lembramos dele. Chamados pelos padres da igreja de harpa do Espírito Santo. Ele ensinava que a graça de Deus trabalha muitas vezes de forma escondida, bem discreta, e é verdade. Como a chuva que penetra lentamente a terra e faz produzir frutos. As coisas de Deus são assim. Nós às vezes somos tão apressados, mas Deus age silenciosamente. Para que a gente seja feliz, nós não precisamos de aparecer. É preciso que Deus apareça em nós,
naquilo que nós realizamos. E é isso mesmo, Deus vai trabalhando assim bem singelamente na nossa vida, de forma escondida, como a chuva que penetra, vai entrando no profundo da terra, a graça de Deus penetra também a nossa vida e a gente produz frutos. Então a gente não tem mania, não tem necessidade de aparecer. É importante, o cristão sabe disso, é importante que as pessoas vejam sinais de Deus em mim, não os meus sinais. Então, para que a gente possa compreender toda essa situação, quando uma pessoa quer se aparecer de modo estapafúrdio, a gente vê muito isso nos aeroportos, no dia a dia das nossas cidades, é porque falta esse humus de Deus no profundo do coração. Essa é a verdade. E essa imagem de Santo Efrém, ela é muito bonita, porque a fecundidade de Deus, aquilo que nós somos, não há necessidade de aparecer. O Sagrado Coração de Jesus passou 30 anos em Nazaré antes de iniciar a sua vida pública. 30 anos de silêncio. Jesus passou 30 anos de silêncio. 30 anos de trabalho. 30 anos de vida comum com José e Maria. E ali já estava acontecendo a redenção do mundo. Deus já estava agindo. No silêncio de Cristo, a redenção do mundo já estava ocorrendo, porque ela praticamente começa, ela é anunciada no Antigo Testamento, mas a redenção da humanidade começa na encarnação do Verbo, nesta kenosis, nesse rebaixamento de Deus à nossa condição humana. Paul Tonchim, que nós estamos citando todos os dias nesse mês uma frase dele, diz: as grandes transformações da história começam no interior das almas. E é verdade. Tanto as coisas do mal, que começa na alma, tomada pelo demônio, a gente pode pensar em Hitler, que fez a Segunda Guerra Mundial, que destruiu milhões e milhões de vidas, inclusive o Holocausto contra os judeus, como também as grandes obras de um São João da Cruz, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um Santo Agostinho, de um São João Paulo II e de tantos santos que mudaram a história com aquilo que veio de inspiração divina no coração. É uma verdade muito atual essa. O mundo procura mudanças exteriores, Deus começa pelo coração. Quando a gente tem essa preocupação de querer nos aparecer com vaidade, essas coisas, é sinal que o coração está fraco. O coração está humilde. Poderia aqui dar muitos exemplos de pessoas de alto vulto na nossa sociedade que aparece o que? As suas virtudes, não as suas manias. Talvez você esteja vivendo um período simples da sua vida, sem grandes acontecimentos, sem grandes emoções espirituais, porque Deus vai agindo. É difícil a gente tentar entender essas realidades de Deus, porque é aquilo que o profeta Elias sentiu no monte, quando ele subiu para falar com Deus. Veio a tempestade, veio o fogo queimando, veio os ventos desbastando os penhascos. E ele diz: Deus não está. Mas quando vem a brisa suave e simples, ele entende: Deus está passando. E Santo Agostinho nos ensina que tenho medo que o Senhor passe e eu não veja. Porque Deus às vezes é tão simples que a gente às vezes não percebe a sua presença, a sua passagem no meio de nós.
Portanto, não despreze esse tempo da sua vida. É justamente aí que Deus trabalha profundamente, no silêncio, na simplicidade da nossa vida. São Francisco de Sales, do século XVI, XVII, ensinava: as pequenas virtudes praticadas diariamente agradam muito a Deus. Pequenas virtudes. Quais? A paciência, a perseverança, a honestidade, a oração cotidiana, aquela oração às vezes simples que você faz antes de sair de casa, as atitudes de perdão, a fidelidade. Tudo isso vai moldando lentamente a alma. Assim, meu amado ouvinte desta emissora e internauta que nos segue no YouTube, Deus não pede que você seja extraordinário aos olhos do mundo. Pede apenas que eu e você sejamos fiéis. Deus quer a nossa fidelidade. Não precisamos de muito barulho, porque a floresta cresce em silêncio, enquanto que a devastação faz barulho. As coisas de Deus é no silêncio, naquela paciência histórica que vai fermentando o bem na nossa vida e na vida do mundo. E uma alma fiel, ela torna-se presença transformadora onde ela está, onde ela se encontra. Amém. O Santo Evangelho de hoje, ainda dentro do Sermão do Monte, Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz uma palavra tão boa e ocasionalmente positiva para mim e para você: vós sois o sal da terra. Depois ele afirma: vós sois a luz do mundo. E conclui: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. O cristão não existe para chamar atenção para si, mas para conduzir os outros a Deus. Vamos guardar isso no profundo da nossa alma. O cristão não existe para chamar atenção para si mesmo, mas para conduzir os outros a Deus. Daí aquela afirmação de que a igreja não precisa tanto de doutores, mas de testemunhas, cabe muito bem aqui. Que hoje eu e você possamos ser sinais de Deus onde a gente estiver, com simplicidade e sem fazer muito barulho. Assim seja. Amém. Te convido à oração em espírito, todos juntos, orando no silêncio do nosso coração nesta manhã de terça-feira, sob o olhar dos santos anjos. Senhor Jesus, fazei de nós presença silenciosa do vosso amor, que possamos levar esperança onde houver desânimo, paz onde houver o conflito, fé onde houver a dúvida e caridade onde houver indiferença. Pela intercessão de Santo Efrem, ensinai-nos a trabalhar pela vossa glória, mesmo quando ninguém nos vê. Santos anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Efrem e dos santos anjos de Deus, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por fazer parte
da família Oração da Manhã e da família Oração da Noite. Às 20 horas, aqui no canal do YouTube, nós teremos a oração da noite, a oração litúrgica das completas. Veja, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça-o. E se você já é inscrito, veja se continua e não deixe de deixar aqui uma palavrinha, um like para maior alcance da nossa evangelização. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.